perguntas. Vamos lá. Sem mais enrolações. Mais enrolações. No 3. 1, 2, 3. Já começamos bem. Olha os dentes do bicho. Giganotossauros. Um dos maiores e mais mortais predadores terrestres de todos os tempos. A patinha. Vou deixar quieto. É engraçado, né? O dinossauro. O maior corpão, as pernudas e as patinhas dele. O maior dinossauro carnívoro que já habitou a América do Sul. E existe uma chance A América dele ter do Sul. passado no exato Ei. local em que você está agora. Hoje conheceremos sua real aparência. Acho que eu já vi esse seus dinossauro aí hábitos, no... sua anatomia e sua evolução. Analisaremos cada Eu já vi esse dinossauro no Dinossauro Gay, hein? Esse dinossauro gay é o que você quer ser. parte do seu corpo para pintar uma imagem cada vez melhor da vida desse animal. Quando e onde viveu o Giganotossauros? Nossa, ele era gordo, né? Maior do que o Ele era gordo, né? Nessa animação, pelo menos, ele tá gordinho, tá bem alimentado. Tiranossauro. Ele era inteligente, andava em bandos. Como caçava e que tipo de predador era? Era colorido ou tinha penas? Prepare-se para trazer de volta à vida um animal extinto por 95 milhões de anos. Mentira, Essa nem é tem a tudo isso vida de dos gente na Terra. dinossauros. Vamos ver, hein? ABC da Amazônia. Mas o áudio já tá aumentado. Aí você tá surdo. Pera aí. Em 1993, um paleontólogo amador chamado Ruben Carolini encontrou Aí um você quer me esqueleto deixar de surdo. dinossauro que foi descrito por Coria e Salgado em 1995, apresentando ao mundo o maior dinossauro carnívoro que já Aí, habitou a ó. América Esse é o do máximo Sul, que eu posso. o Giganotossauros. É um erro comum confundir o nome Giganotossauros com Olha o o Gigantossauro. Gigantosaurus, que é É o que outro eu confundi animal, muito um hoje. saurópode do Jurássico da Inglaterra. Giganotossauros significa lagarto gigante do sul. E seu nome completo, Giganotossauros carolini, foi Giganotossauros. dado em homenagem Aumentou ao o seu NA. descobridor. O holótipo, espécime que é usada como exemplo e referência para uma espécie Colocou NA. Não, é uma referência à América do Sul, com certeza. NA, não tem nada. animal, foi encontrada na Formação Candeleiros, na Patagônia Argentina. O esqueleto é relativamente completo, tendo sido 70% recuperado pelos paleontólogos. Era o quê? Ah, tá. Ok, entendi. Isso é muito importante porque permitiu que tivéssemos Olha, ele é tão uma boa gordinho. noção de como era esse animal em vida logo de cara. Norte Em América. Na América do 1998, Sul. um novo indivíduo foi encontrado na mesma formação, dessa vez cerca de 8% maior, deixando esse animal cada vez mais impressionante. A formação Candeleiros representa um período do Cretáceo Esse daqui é o médio. Argentinossauros, tá? Argentinossauros, adivinha. Adivinha onde ele foi achado? Não, não foi na América do Norte. De 99 até 97 milhões de anos atrás. Mais de 30 milhões de anos antes da evolução do Tiranossauro Rex. Ele torce pra ganhou Argentina? logo de cara destaque entre Não os sei. fãs de paleontologia e evolução. Bem capaz, ele torcer E pro esteve no Messi. centro do debate sobre qual foi o maior Espinossauro! Não, Espinossauro era maior, carnívoro não de todos era? os tempos. Recentemente, esse dinossauro ganhou destaque na mídia, tendo aparecido em Jurassic World Dominion. A parte sim. boa é que esse Eu lembro animal dele. ganhou muito em popularidade com essa aparição. A parte ruim é que ele é muito feio. O designer que Hollywood escolheu para esse filme é no mínimo contestável. Ele tem uma aparência de crocodilo, que lembra um estilo de paleoarte obsoleto do início do século XX. O Sério? Giganotossauros verdadeiro era menos jacaré e mais hábil. Ele passou no McDonald's. Não existe nenhuma evidência de que ele fosse coberto por essas estruturas. Ah, eu achava que... Ah, agora faz sentido. Eu achava que esse daqui era o Carnatossauro. Se eu estiver falando certo. Mas o Carnatossauro, ele tem um chifrinho, Chamadas osteodermes. O que não é incomum em dinossauros, mas não desse jeito Carnossauro? crocodiliano. Eu não sei se A é sua vela também Não, aparece não sei se é exagerada, Carnossauro. tudo para deixar ele com uma estética maligna e assustadora de vilão. No prólogo do filme, ele aparece derrotando um Tyrannosaurus Rex, ignorando que eles não viveram nem no mesmo continente e nem no mesmo tempo. Mas Será? Eu vou fazer ele reassistir Jurassic World de novo. ignorando
No prólogo do filme, ele acha ele com uma estética maligna e assustadora. Sua vela que não é incomum Peraí, nos deixa eu ver se eu entendi. dinossauros, mas não desse jeito crocodiliano. A sua vela também aparece Quando exagerada. Tudo pra deixar ele com uma Quando ele estética falou maligna e assustadora do de prólogo, vilão. ele tá falando do No prólogo do de filme, Jurassic ele World. aparece derrotando um Tyrannosaurus Rex, ignorando que eles não viveram nem no mesmo continente e nem no mesmo tempo. Se estivermos falando de Jurassic World 3, 2 ou 1, tanto faz, whatever, se passa tudo na mesma época, por quê? Deixa eu corrigi-lo. Se passa na mesma época, justamente por quê? Porque eles trouxeram os dinossauros na mesma época. Claro que eles vão estar se fritando. Não foi filmado lá atrás. Mas não tem problema, é aqui que entra a suspensão da descrença. Dedão de Agora, dinossauro. vamos nos Me transportar para a respeite. Patagônia, Argentina, Eu tenho um parque de 99 dinossauros no milhões de anos Minecraft. atrás, para presenciar um verdadeiro Pior gigantossauro. que ele é gordinho no Minecraft mesmo. Olha! A cena, hein? Cenas de ação. É isso que eu gosto. Animações original de Lucas As águas Mateus, rasas desses brasileiro. rios entrelaçados atraem todos os Trabalhou tipos na de Disney. animais. Peixes, insetos, anfíbios, mamíferos, pterossauros e Não parece que é uma imagem PNG e ele só colocou vários pássaros? Ai, deixa. dos menores até os insetos, anfíbios, mamíferos, pterossauros e dos menores até os maiores dinossauros. E alguns dos maiores dinossauros que já existiram costumam passar por aqui. Esse eu não sei. Qual é o nome O dele? Cretáceo sul-americano Mas foi é da uma era de espécie do ouro Brachiosauro. dos saurópodes. Dinossauros herbívoros gigantes como o Andessauros, um dos maiores animais terrestres. Neandersauros? Dinossauros herbívoros gigantes como o Andessauros, um dos Anguessauros. maiores animais terrestres que já existiram. Vamos saber. O pisoteamento constante Vamos correr compacta aí. o solo e impede que novas plantas cresçam, formando trilhas gigantescas na floresta. Onde os Engraçado que eles titanossauros se alimentam lateralmente. conseguiram achar Esse grupo pegadas passou a noite inteira se alimentando fossilizadas. e veio Isso é até bem o rio legal. matar sua sede. Diferente de quase tudo que vive aqui, eles têm pouco com que se preocupar. Seu tamanho adulto o protege mesmo dos maiores predadores. Do alto de seus 10 metros de altura, Quero ver se ele avistou tanca um animal tiranossauro. do outro lado da margem. Em Uma trio. Giganotosaurus fêmea, de 20 anos de idade, Caroline. Surpreendentemente quieta, ela também Caroline é o nome da Giganotossauro. veio saciar sua Caroline. sede. O titanossauro se vira de lado, levantando seu pescoço e balançando a ponta da cauda. Olha, ele tá mostrando falando, esse todo o território seu é meu. tamanho em vão. Caroline Olha a Caroline. não está com fome. E mesmo que estivesse, Caroline, ela não se deveria caçar um titanossauro o que tá sozinha, acontecendo? ou não deveria. Mas ela está no seu período fértil. Caroline Hickman. Ih, Caroline A tá Patagônia grávida. Argentina é hoje um ambiente frio, seco Ou ela e tá pronta, desértico. opa. Mas nos dias do Giganotossauros era muito diferente. Esse era o mundo aproximadamente no meio do Cretáceo, na época Mentiroso. cenomaniana. As sombras de Quem gravou Gondwana isso? ainda podiam ser vistas, enquanto a Antártida, Austrália, Índia, África e América do Sul lentamente se afastavam. A América foi o do Sul, Wagner. recém-separada, vivia seus primeiros dias como um continente isolado. Isolamento que durou quase 100 milhões de Ó, ó. anos e terminou cerca de 4 milhões Olha de isso anos aqui, ó. atrás, Olha essa com o barrinha aqui. surgimento do Istmo do Panamá, conectando as Américas. 99 milhões de anos atrás, a fauna da América do Sul ainda compartilhava muitas semelhanças com a africana, por ambas derivarem do mesmo supercontinente. É por isso que Com temos certeza animais Deus gravou. muito parecidos ocupando quase os mesmos nichos nesses dois continentes. Na África, Carcharodontossauros e Spinossauros. Na Espinossauro América do na Sul, África. Giganotossauros e Oxalaia. Tudo isso Ah, ele tá falando de carnívoros, mais de ok. 30 milhões de anos antes do dia final dos dinossauros não avianos. Tudo isso nos leva a crer que a Patagônia Argentina era um ambiente muito mais produtivo do que hoje. A formação Candeleiros foi depositada em uma série O de Ceará era grudado no deserto do Saara, velho. Faz sentido agora. rios de águas rasas que se entrelaçavam na planície, formando pântanos As Américas em eram algumas grudadas regiões. na África. Florestas Aí a e parte áreas do Ceará abertas que foi se separada da revezavam na África lá no paisagem, deserto. respondendo principalmente à pressão ecológica dos Saurissauro. saurópodes, Teorias, os grandes teorias. herbívoros desses Vem aí, ecossistemas. revelações. Foi aqui, na América do Sul, do meio até o fim do Cretáceo, que viveram os maiores animais terrestres de todos os tempos, os titanossauros. Titanossauro. Tem coisa errada, porque é o mesmo dinossauro que aquele outro lá, que apareceu. Tá errado isso.
Já começamos Eles errado são a animação. essenciais para entender a vida e a existência dos giganotossauros. É muito provável que eles tenham convivido com uma série de espécies em outras formações da região, mas na formação Ó. Candeleiros são Nosso encontrados amigo animais que chamado com Argentinossauro. certeza Parece fake compartilhavam um também. Espécies ecossistema com os parecidas. giganotossauros. Existem muitas espécies parecidas, sim. Só que gato e leão, nossa, mas você olha pra isso aqui, você vê. Você olha e vê pra um gato e pra um leão, você sabe a diferença entre um gato e um leão. Você olha pra isso aqui, é a mesma coisa do outro, na animação pelo menos é. Eu conheço sobre espécies diferentes de dinossauros, esse daqui tem uma categoria específica. Mas nesse caso aqui, para diferenciar pelo menos o que diferencia um dinossauro pro outro, estruturas ósseas, mesmo sendo de mesmas espécies. Só que, obviamente, a gente não consegue ver o osso aqui, mas eles poderiam ter colocado uma corzinha diferente pra gente saber. A existência dos giganotossauros. É muito provável que eles tenham convivido com uma série de espécies em outras formações da região, mas na formação Candeleiros são encontrados animais que com certeza compartilhavam um ecossistema com os giganotossauros, como Etrixinatossauros, Andessaurus, Najash, Buitreraptor e Najash? Ah, a cobra do Éden aqui, ó. Segundo a teoria de Gênesis, a cobra, antes de Deus ter mandado ela pro... né? Ela tinha pernas, ó aqui, ó. Comprovado. Maiasaurus. Agora vamos entender Cobra onde ele se encaixa na árvore... Sauri criando pernas pra andar no mundo. Raptor e Limaiasaurus. A evolução. Agora vamos entender onde ele se encaixa na árvore da vida e quais os seus parentes mais próximos. Que horror, vamos olhar para a filogenia simplificada dos terópodes, considerando Alossauroidea, o grupo de dinossauros que abrigam vida e seus parentes mais próximos. Allosaurus é um dos dinossauros carnívoros mais famosos do Jurássico. Um predador de topo em sua época, apesar de muito menor... Ele também tinha chifrinho, mas o chifrinho dele não era tão marcante quanto o outro. Ele, que deu origem a todos os Carcharodontosaurídeos, animais da família do Carcharodontosaurus, como Giganotossauros, Tiranotitan, Mapusaurus e uma série de animais menores mais basais. Carcharodon é o gênero do tubarão branco, que significa dente afiado. Logo, Carcharodontosaurus significa lagarto de dente afiado. Ele foi descoberto por Ernst Stromer, o mesmo homem que descobriu o Spinosaurus, e o destino dos primeiros fósseis foi o mesmo, destruído durante um bombardeio na Segunda Guerra Mundial. Nesse cladograma, eles ficam entre... O Poggers ficou meio grande ali, né? Isso significa que o Giganotossauros era mais próximo do T-Rex do que o Spinosaurus. Ambos participam do grupo Aveterópoda, mas isso também do que o Spinosaurus. Será que esses grupos aqui eu não conhecia? O Giganotossauros era mais próximo do T-Rex do que o Spinosaurus. Ah, tá. Ambos participam do grupo Aveterópoda, mas isso também significa que Tyrannosaurus Rex é mais aparentado com qualquer ave do que com o Giganotossauros. Ambos Presta atenção. Tiranossauro é mais aparentado com qualquer ave. Tiranossauro. Qualquer ave, hein? Galinha. Galinha. Vocês acham parecidos, semelhantes? Temos semelhanças aqui? Eu acho que sim, hein? Vamos continuar com o vídeo. Ambos são celurossauros, mas tanto o Spinosaurus quanto o Giga e o Rex são tetanuros, um grupo que se separou do seu grupo irmão, Ceratossauria. Eu também sou tetanuro. Eu me identifico. Os tetanuros abrigam a grande maioria da diversidade. Mesmo instinto assassino, é verdade, porque se você jogar uma pedra na galinha, ela sai correndo. Parecido com o Tiranossauro. Eu acho que ele pensou a mesma coisa quando viu aquele meteoro caindo na Terra. Dos dinossauros predadores que já existiram. Entre as suas características compartilhadas estão estruturas que mantêm a cauda rígida e 3 dedos nas mãos. No início, imaginava-se que os Carcharodontosaurídeos estavam contidos no hemisfério sul, em Gondwana, mas hoje sabemos que eles eram carnívoros cosmopolitas muito bem-sucedidos que também habitaram o hemisfério norte. Ele é tão gordinho, velho. Temos Acrocanthosaurus, um dos maiores Carcharodontosaurídeos, vai virar corte pro canal. Concavenato. Recentemente, Steve e aí, ó, publicou um artigo sustentando
Cria então aí, ó. Clipa isso aí pra virar corte, hein? que o Chilanthyosaurus era um dinossauro carcharodontossaurídeo Ah, asiático. tá. No Fica na hemisfério norte, corte. eles Entendi, eventualmente foram entendi. substituídos pelos tiranosaurídeos no fim do Não, Cretáceo. agora que eu E no entendi. hemisfério Agora eu entendi o que você quis dizer. sul, completamente foram substituídos pelos tiranosaurídeos no fim Pera do aí, deixa eu Cretáceo. voltar. No hemisfério norte, que o Chilanthyosaurus era um dinossauro carcharodontossaurídeo asiático. No hemisfério norte, eles Eu acho que tem um corte se bobear tem mesmo. Desculpa. eventualmente foram substituídos pelos tiranosaurídeos no fim do Cretáceo. E no hemisfério Eu vou sul, colocar esse áudio de competiam bater com na os porta. abilisaurídeos, grupo ao qual pertence o Carnotaurus, por exemplo. Mas aproximadamente 93 milhões de anos atrás, todos os carcharodontossaurídeos são extintos. Não existem registros Ah, ele parecia uma vaquinha. milhões de anos Ah. atrás, todos os Ele carcharodontossaurídeos não parecia são uma extintos. vaquinha? Não existem registros mais novos do que isso pertencentes a essa família. Depois da sua extinção, os abelissauros e megaraptores Iguais. passaram a dominar os nichos da carnivoria do nosso continente até o fim do Velociraptor? Cretáceo. Não, o Velociraptor era menorzinho. Giganotossauros compete com espinossauros e tiranossauros. Trio de anime, perfeito. Trio de anime perfeito. O alto magro, o líder e o gordinho bobão. Pelo título de maior dinossauro terópode que já existiu. Mas tudo depende do nosso conceito de tamanho. Tyrannosaurus Rex é o maior por peso. Estimativas podem variar, mas é possível que ele pesasse até 7 toneladas. 7 em comparação toneladas, o com peso as da 5 sua ou 6 mãe. toneladas do Giganotosaurus. Peso muito próximo ao do Spinosaurus. Espinossauro é bonita, viu, bicho? O Tiranossauro era muito mais maçudo e o Giga mais esbelto, mais Espinossauro é um fino. dos meus favoritos. Mesmo assim, T-Rex era o mais curto dos 3 megaterópodes, com cerca de 12 metros de comprimento, contra os quase 14 metros do Giga e 15 do Spinosaurus. É possível que o Spinossauro seja o mais longo de todos, mas Claro. o Giganotosaurus ganhava na altura do ombro. Olha o Ele tamanho tinha disso aqui. pernas consideravelmente maiores do que as do T-Rex, e do Spinosaurus nem se fala. Ele também tinha um crânio mais longo e maior amplitude de abertura da boca. Dinossauros é foda. Além disso, ele tinha uma vantagem especial. É só você ver, é só você assistir Dinossauro Rei, você vê, espinossauro aquático dava um pau em todo mundo. Ser muito mais rápido Só do não que dava por ambos causa do Rex e Spino. Alguns estudos apontam que ele podia chegar quase o dobro da velocidade de um tiranossauro, com estimativas Como é que ele apontando corria poderia tanto? atingir Ele parece eu 50 malhando quilômetros por hoje, hora, correndo na o que faz esteira. dele o mais rápido, mais alto e mais É só você longo colocar megaterópode totalmente terrestre. um hambúrguer aqui. No Ah, entanto, dinossauro gay, desculpa. Mapusaurus e Tiranotitan, outras duas espécies Se você colocar um hambúrguer aqui, parece que ele tá faz correndo dele atrás, o ó. mais rápido, mais alto e mais longo Certeza que é megaterópode asmático. totalmente terrestre. Confirmado, Wagner evoluiu a partir do Giganotosaurus. No entanto, Mapusaurus e Tiranotitan, outras duas espécies muito aparentadas, podiam ser tão grandes. Primos, hein? Podemos perceber que o Giganotosaurus era um animal construído para Primos. velocidade. Sua mordida não era a mais forte, mas era certamente a mais rápida. Os músculos do maxilar eram construídos de forma a permitir que ele fechasse a Ele boca tá falando, com uma velocidade Marcelo. impressionante. Assim como as aves, ele era capaz de regular a própria temperatura. O que Sempre faria quis- dele você um quer animal o com um ótimo ouvido apetite dele? e uma grande necessidade Deve ser. calórica, principalmente durante o desenvolvimento. Eles precisavam da regulação da temperatura para crescer na velocidade em que cresciam, ou seja, muito T-Rex, rápido. provavelmente. Os sinais de que ele também era um bom corredor estão por todo o corpo. Desde o perfil esbelto, o fêmur longo e a bota pública alongada para permitir uma anexação de musculatura na região da coxa e quadril. Para isso, seu sistema respiratório era muito útil. Assim como Ah, então será que o tubarão lá daquela cena do Flash, que corre mais rápido que o Flash, surgiu dele? Teoria, porque o tubarão é grandão e corre mais rápido que o Flash. E ele é gordinho e corre mais rápido que o Tiranossauro? Como as aves, os outros dinossauros terópodes muito provavelmente também tinham um sistema respiratório muito eficiente, auxiliado por uma série de sacos aéreos. Saco. Isso, além de deixar o Sacos aéreos, as bolas ficavam voando. auxiliado por uma série de sacos aéreos. Isso, além de deixar o animal mais leve do que seria um mamífero com o mesmo volume, permite que eles tenham um aproveitamento muito maior da respiração. Isso porque nós, mamíferos, temos um sistema respiratório bidirecional, ou seja, o ar entra e sai Bidirecional. Se percebeu? Até o nosso. Eles fizeram até. Criaram até. Orientação sexual para o nosso pulmão.
O quê? Temos um sistema respiratório bidirecional, Bidirecional, viu? ou seja, o ar entra Né, e sai rapaz? pelo Deus é mesmo perfeito caminho, demais. Tem até impossibilitando que 100% bissexualidade do pro conteúdo nosso do pulmão pulmão. seja trocado a cada respiração. Já as aves têm um sistema unidirecional, permitindo a elas respirar ar novo o tempo todo. Isso faria do Giga um corredor muito eficiente e persistente. Mas como ele usava todas essas Ele é persistente habilidades? mesmo. Vamos vê-lo em Cansado. ação. Caroline pacientemente seguiu o grupo Caroline, de eu não titanossauro tanco isso. durante uma boa parte do dia. Vai lá, No Caroline. meio da tarde, a parte mais quente do dia, eles param para descansar e ventilar. Animais tão gigantes precisam tomar cuidado para não morrerem de calor, por mais que o sistema de sacos aéreos seja muito eficiente na troca de temperatura. Quero saber onde fica o saco aéreo desse bicho aqui. Caroline sabe que esse é o momento mais vulnerável do bando, a única chance de enfrentá-los sozinha. Seus olhos Também é o meu momento vulnerável, quando eu como. Quando eu como. Depois do almoço, eu quero trabalhar? Eu não quero trabalhar, eu quero ficar deitado. É meu momento vulnerável também. estão no filhote. Ele está perigosamente Ô, afastado filhote. dos adultos. Pequenininho. Ela finalmente É sempre a chega criança, até né? A beirada criança, da clareira criança e para. Em malovida. poucos segundos, sem desacelerar, ela passa pelo filhote e rapidamente fecha a boca em seu porra. pescoço, que mata quase instantaneamente. Assustado, o bando de andessauros levanta e corre na direção oposta. É verdade, né? Já morreu a criança, Caroline porque... se afasta Criança da não, cena para bicho. garantir que o bando foi embora. Pode fazer. Alguns momentos depois, ela se aproxima novamente de sua vítima, dessa vez para consumir tudo que for capaz, o mais rápido. Esse daqui tá estranho, esse daqui foi cruzamento com outro dinossauro, porque ó as características disso aqui. Isso aqui é uma zebra pra mim. Isso daqui é um leopardo. Teve uma certa mutação aí, teve uma certa... né? Alguém acabou pulando a cerca aqui nessa história. Se afasta da cena para garantir que o bando foi embora. Alguns momentos depois, ela se aproxima novamente de sua vítima, dessa vez para consumir tudo que for capaz, gordinho, o mais velho. rápido possível. Ó as banhas. Giganotossauros tem um dos crânios mais marcantes dentre todos os terópodes. Com Tiroso. cerca de 1,60 m de comprimento, é seguramente um dos crânios mais longos dentre os vertebrados terrestres. Cearense, com Ele certeza. tem um perfil achatado e longo, funcionando como um imenso machado, pronto para desferir golpes muito rápidos. Ele é surpreendentemente leve, já que é repleto de... Ah, ele foi achado no Ceará, por isso que o NA de América do Sul lá, ele foi achado no Ceará. ocas, tornando o crânio super pneumatizado. Não apenas o crânio, como uma boa parte do seu esqueleto, tornando ele muito leve e ágil para um Antes que animal me de seu denuncie, eu tamanho. posso falar porque eu sou Talvez cearense. para aumentar a eficiência das trocas de calor com o ambiente, ele tenha uma das maiores fenestras antiorbitais, Pior argumento possivelmente possível. o ajudando a não superaquecer depois de corridas exaustivas. Podemos perceber também que do topo da cabeça Vou ficar quieto, eu ia dizer que a banha do Giganotossauro veio pra cá, ó. até quase a ponta do focinho apresentava Menino, olha o tamanho disso aqui. rugosidade e Cancelamento, em vida cancelamento. provavelmente em Cancelamento. zonas de anexação Vou parar os de meus- estruturas Para, queratinosas, Tante. como chifres. Ainda não está clara a exata função dessas rugosidades, se é que tinham alguma. Talvez elas protegessem o crânio em lutas em que Eu ia era falar, isso comum não vai um sair na morder live, a mas tá cara do saindo na outro. tela, né? Talvez fossem Coloquei o usadas chat na tela. diretamente em combate, ou a boa e velha hipótese do display. Diferente do Tiranossauros, que tinha uma visão binocular, Giganotossauros tinha uma visão mais lateralizada. Isso significa que ele tinha uma amplitude Partes maior de crianças. vista, mas uma percepção Meu de Deus do profundidade menos aguçada. Sua mandíbula tinha um formato peculiar, começando larga, Aham. subitamente afinando e terminando Ah. com um tipo de queixo A proeminente. papinha. A papinha. Esse queixo pode ser uma das características mais marcantes desse animal. É para onde você tem que olhar quando quiser distinguir Carcharodontossauros do Giganotossauros. Mentira. Existem hipóteses que esse prolongamento podia ajudar a resistir ao impacto de mordidas muito rápidas, absorvendo energia que poderia quebrar o crânio. Seus dentes também eram bastante Isso é um distintos. dente? Eles tinham um formato de faca, muito diferente Amigo. dos dentes cônicos de espinossauros, por Eu achei exemplo, que era a garra dele. adaptados para presas aquáticas. Esse formato permitia que ele fosse mais generalista, um se alimentando facão, de uma é um ampla facão. variedade de animais. O esmalte reforçado apresentava facão do meu avô, serrilhas velho. nas extremidades, com pequenos sulcos onde o sangue podia correr. Sua mordida e os seus dentes eram Meu pai adequados para tirar o máximo Meu pai cortou de sangue rapadura com possível um pedaço uma de dente mordida desse. só. Diferente dos dentes e do crânio do Rex, que servia claramente para esmagar ossos. Giganotossauros matava, dando uma mordida certeira, arrancando um pedaço de carne e esperando sua vítima sangrar até a morte.
O cérebro desse animal pode ser extrapolado através de análises da cavidade encefálica preservada, ou seja, o buraco deixado pelo cérebro dentro do crânio. Os cientistas são capazes de entender quais áreas do cérebro eram mais privilegiadas e quais eram menos com essa informação. As imensas similaridades entre o cérebro de Giganotossauros e Carcharodontossauros confirmam o parentesco próximo entre os dois. Esse aqui é o cérebro dele? Os Giganotossauros têm um cérebro ligeiramente maior. Ambos tinham cérebros relativamente pequenos para o seu tamanho. Também? Desse o que não tamanho? significa que eles eram pouco inteligentes. Seu Principalmente cérebro se eles viviam em grupo, sua grande. inteligência podia ser surpreendente, podendo até mesmo planejar ataques. Você pegou! Você pegou! Você pegou um pedaço de pudim que tava na geladeira! Eu não peguei, não! Pegou sim! Me julga porque eu sou gordo. Coordenados. As extremidades da boca eram revestidas com uma série de foramen. Vai me dizer que Aberturas não ia do acusar o crânio que dão gordo. passagem para vasos sanguíneos e nervos. Isso sustenta a ideia que essa região suportava alguma estrutura em vida, como um Mentira. lábio sensível à temperatura ou vibração. Por isso, o nosso Giganotossauros Os lábios tem também são lábios, sensíveis, diferente né? do giga crocodilesco de Jurassic World. Ele beija na Os boca? braços do Olha o Giganotossauros bracinho não eram dele, nem que os fofo. maiores e nem os menores proporcionalmente entre os A grandes patinha terópodes. dele, que fofo. Mas eles eram extremamente robustos e musculosos, com 3 dedos. O primeiro dedos. dedo sustenta uma garra maior, bastante curva, que pode ter auxiliado a sangrar vítimas de sua predação. 3 dedos. As Como é mãos que ia eram auxiliar viradas isso? uma contra a outra, sendo incapazes de girar o pulso como fazemos. Movimento chamado pronação. Ele andava Isso é assim, ó. verdade para uma boa parte dos dinossauros Ele vivos. não andava Então, assim, se imita um ele andava dinossauro assim, e não assim. Outra característica que chama Ah, ele atenção nos Carcharodontosaurídeos no geral é a presença de uma vela, às vezes sutil e às vezes nada sutil. É seguro dizer que os animais dessa família têm algumas das velas mais estranhas de qualquer animal. Vela? Elas são formadas É verdade, por um eles não alongamento tinham- da espinha dorsal das Não tinha vértebras, eletropaulo assim ainda como na nos época, né? espinosaurídeos. Aí faz sentido Mas eles... diferente deles, de essas vela. velas pareciam mais robustas e mais diversas em seus formatos. Ela parece ser uma tendência ancestral do grupo, dada a distribuição dessa característica por toda a filogenia. O Acrocanthosaurus, predador É que sim, você é norte-americano da de mais família de dos 12 braquiosauros. metros, Não, por tinha a quê? maior vela dentre todos os Carcharodontosaurídeos gigantes. Ah, a vela é isso Começando aqui. no pescoço e se estendendo até a cauda. Ah, a Muito vela se é isso debate aqui. sobre a função dessas velas em vida, e se Seu seria parecido com a função da vela do Spinosaurus, Guarda mas isso pra não depois. parece ser esse o caso. Por Manda conta lá da no variedade Discord. de formatos, existe uma boa chance dessa estrutura estar relacionada com a seleção sexual, um fator constantemente menosprezado que pode ter uma relacionada o com a quê? variedade de formatos. Existe uma boa chance dessa estrutura estar relacionada com a seleção sexual, Ah, um tá. fator Eu achei que constantemente eu tinha entendido relação sexual. Eu acho que o osso dele é definido pela forma que ele vai transar? menosprezado que pode ter uma imensa influência na vida desse animal. Enquanto se alimenta, ela precisa se manter atenta. Esse é um lugar perigoso. Um Giganotosaurus macho. Ele é ligeiramente menor Eita. e bem mais novo do que Ó, Caroline. ó o que vai ter. E a carcaça volumosa, ainda quente, não é a Isso aqui parece chocolate. Ou bosta. única coisa que o Depende atraiu. do seu ponto de Ele vista. quer procriar e tem seguido o cheiro dos feromônios Oxe. da Caroline há dias. Eita, ele tá se sentindo o aproxima cheiro lentamente suado E dela. ela observa Eita. atenta. Se ela não estivesse receptiva, ele já saberia a essa altura. A Caroline quer, a Caroline E abre a quer. boca o máximo que consegue, mostrando as cores de sua língua e do É interior assim, de é sua assim boca. com o macho age. Com os braços abertos, Ó, ele vai cisca, dançar, ó. deslocando uma imensa quantidade de lama, borrifada com seus Tá feromônios. dizendo, ó, essa terra é minha, vem pra cá, ó. Ele está ao mesmo tempo se mostrando Eu e e você, marcando eita, território. ó a bosta. Caroline gosta do que vê e se aproxima para inspecionar. Caroline Ela gostou se inclina, dele. subindo sua cauda para o alto, e ele Ei. se alinha com ela, se inclinando na direção oposta, provocando contato Era assim, que nem cachorro? entre as cloacas. Era que nem O cachorro? esperma é transferido e uma ligação é estabelecida. Meu Deus, que tédio. Ele O conseguiu. esperma é Tá ali, transferido ó. e uma ligação é estabelecida. Nem cachorro, Ele vai velho. acompanhar ela aonde ela for, Ó o de agora em romance. diante. Eles Eita. e seus filhos formarão um bando até que eles Começou cheguem à aí, idade ó. adulta. João foi Ricardo de Caroline, e aí começou aí. Começou aí, pessoal do TikTok.
Isso aumentará as chances Esse de é pai, esse é pai. sobrevivência de todos os envolvidos. Ele não usava cigarro. Quando o cigarro foi inventado aí, começou a apartar. Alguns dias depois, dezenas de ovos estão sob a proteção do casal. Eles vão se revezar para cuidar do ninho sem nunca deixá-lo desassistido. Ó, isso aí é exemplo. O macho e a fêmea cuidam da cria. A fêmea vai trabalhar e fala, não, hoje é a sua vez, hoje eu vou caçar. Aí o macho vai e fala, não, hoje eu vou caçar e você cuida. Aí viu, ó. Você vê, ó. Família. Assim como os dinossauros atuais, as Que aves, isso? o Giganotosaurus devia ter uma cloaca, um orifício compartilhado para todos os fins. A reprodução devia ser Pra todos os fins? Como assim pra todos os fins, gente? Então era pra tudo? Ah, tá, isso... Ah! Eu achando que isso é o pescoço, mas não, isso aqui é o rabo dele. ter É uma o cu cloaca, dele. um orifício compartilhado para todos os fins. A reprodução devia se dar via contato cloacal, mas os meios de contato ainda são bastante debatidos. É verdade, Como né? qualquer A galinha ela caga, faz xixi e se reproduz pelo tobinho, né? dinossauro, ele Engraçado. nascia relativamente pequeno e suas chances de chegar até a idade reprodutiva são baixas. Até hoje não temos nenhuma evidência direta da reprodução e da infância Conheço dos pessoas que não são tão giganotossauros. modernas A coisa assim. mais próxima que existe é Scipionix, uma espécie italiana conhecida por apenas um fóssil, datado em 113 milhões de anos. 13 milhões de anos mais antigo do que os Giganotossauros. Um pequeno dinossauro de meio metro que primeiro foi Ele tinha um considerado Minitrix no olho, ó. Um pequeno dinossauro de meio metro que primeiro foi considerado um Compsognathidea, mas hoje é dado como um Carcharodontosaurídeo jovem, com cerca de 3 dias Ele era de albino. vida. Ele tem preservado em seu estômago pedaços de lagartos e peixes, que podem ter sido caçados por ele ou sido oferecidos pelos pais. Uma curiosidade é que ele foi o primeiro dinossauro encontrado na Itália, mas nada garante que a infância dos Giganotossauros, do outro lado do mundo, 13 milhões de anos depois, seria idêntica à de Scipionix. Tem As muito lá no Ceará, extrapolações Calanga, que hein? fazemos são um tanto quanto especulativas, mas Tem nada muito lá, absurdas, tem muito. já que se baseiam em evidências comportamentais de outros dinossauros, extintos e viventes. As aves são um grupo extremamente inteligente, que muito E pipa tem frequentemente também, engajam tem, um tá? cuidado parental altamente complexo. É muito possível que Cara, os já entramos em giganotossauros outra... fossem pais e mães superprotetores, cuidadosos e dedicados. Sob o cuidado de seus pais, eles podiam aprender a caçar em grupo. Eu conheço gente assim, hein? Igualzinho. Eu já vi uma pessoa igualzinha esse bicho aqui. Aumentando as chances de abater as maiores presas disponíveis. Esse daqui, o filho entrou no crack, nas drogas. De abater as maiores presas disponíveis em seu ambiente, os saurópodes. Assim, se aproveitariam das Você vai lá no centro ou qualquer esquina aqui de São Paulo, você acha. presas de seus pais para crescer Igualzinho. freneticamente durante sua infância e adolescência. Como animais de sangue quente, eles eram capazes de fofinhos. sustentar um ritmo de crescimento constante e Ó, é o acelerado, João Cobel esse daqui, provendo ó. energia e nutrição necessária. Esse é o Nesse João e esse é o mundo, Cobel. crescer tão rápido Esse é o quanto Arthur possível era uma Gomes. questão de vida O ou Arthur morte. Gomes. Mesmo assim, o crescimento do giga não era o mais rápido entre os dinossauros. Uma análise dos anéis de crescimento dentro dos ossos Esse daí é de o grandes fóssil do João dinossauros Canalha. predadores revelou que Tyrannosaurus Rex crescia mais Também rápido ainda, Imagination. mas sei quem é esse Giganotosaurus bicho. crescia constantemente. Zé de Camargo e Carcharodontossaurídeos podem Luciano. ter sido os dinossauros superpredadores mais longevos, podendo alcançar 50 anos de idade e demorando até 20 anos para atingir a maturidade sexual. Para um Giganotosaurus, crescer sozinho seria extremamente tá. desafiador. Primeiro, ele seria capaz de se alimentar apenas de insetos e os menores anfíbios, répteis e mamíferos. o Seria bicho- capaz de Taurus. Crescer sozinho seria extremamente desafiador. Ah, tá. Primeiro, ele seria capaz de se alimentar apenas de insetos e os menores anfíbios, répteis e mamíferos. Para isso, eles precisavam ser predadores ágeis e perspicazes desde o nascimento. Faz Na sentido. medida em que cresciam, precisariam se adaptar a capturar presas cada vez maiores, se deslocando na cadeia alimentar Eita, o até bicho se ali, tornar ó. um predador Nossa, de saurópodes. chega, suja a boca. Talvez as diferentes habilidades de membros de um grupo de idades variadas fizessem Ah, um bicho desse tamanho aqui dá pra, né? Dá pra chegar no soco. Agora, desse daqui... Ele é grande, mas não é 2. Ele é grande, mas não é... parte da estratégia de Por isso caça que as coordenada tartarugas desses são os animais bando. mais Uma sigmas da descoberta natureza. incrível em Canhadón del Gato é a nossa única evidência direta de comportamento gregário em Carcharodontossaurídeos.
onde foram recuperados ossos que pertenciam a no mínimo 7 indivíduos de Mapusaurus, de idades diferentes, sendo Mapusaurus Ai, tá ficando louco. Você disse que saia num soco com um cavalo, Wagner. Um cavalo. um animal muito aparentado e muito parecido com o Giganotosaurus, é razoável inferir que Giganotosaurus também não vivia sozinho. As cores que usamos em nosso modelo Caroline são totalmente especulativas. Até Especulativas, hoje, não eles acham existem que ela era evidências vermelhinha. da pele e por consequência das cores do Giganotosaurus. Alguns poucos dos milhões de fósseis conhecidos pela ciência Cavalo não tem têm um mandíbula de nível de dinossauro. Não, você já levou uma mordida de cavalo? Eu já levei uma mordida de cavalo, né? Né? Essa fraqueza que você tá pensando, não. Calma aí, relaxa. Ainda bem que era um cavalo pequeno. Nossa, eu não tenho mais a marca hoje em dia, mas, véi. observação Aí tão você excepcional que nos permita olhar em microscópios eletrônicos em busca de decifrar sua cor original. Por incrível que pareça, para alguns animais temos 99% de certeza das suas cores em vida, como Mentiroso. Sinosauropteryx. Se ficou curioso, se inscreve porque esse é o tema do próximo vídeo do canal. Ó, Assim como o próximo a vasta vídeo é maioria pra dos descobrir as animais, cores, hein? Giganotosaurus dá a liberdade total aos artistas para representar as cores como bem queiram. Olhando para os dinossauros viventes, no entanto, vemos uma imensa gama de cores e padrões. Esse é o dinossauro Desde os mais vivente. discretos com detalhes O iridescentes, pombo. como os pombos, Quem que vocês acham que o pombo surgiu de qual dinossauro? Quem que vocês acham aí? até os pavões e aves do paraíso, que ostentam cores exuberantes e padrões psicodélicos. Tá muito bom. Então praticamente nada está fora das possibilidades quando falamos de um animal extinto como o Giganotosaurus. Nosso modelo tem cores de uma certa forma conservadoras Depois eu vi o vídeo e do pouco André Young chamativas, sobre como dinossauros. são os de animais gigantes da nossa época que vivem em ambientes similares. O macho, no entanto, é mais exuberante, um pouco menor e com as rugosidades do crânio mais acentuadas. Isso é efeito da seleção Tem um documentário da Apple que é muito bom sobre dinossauros, eu gosto. sexual, que pode ter favorecido os machos mais suadas. Tanto Quê? é mais exuberante, um pouco menor e com as rugosidades do crânio mais Pansexual? acentuadas. Isso é efeito da seleção sexual, que pode Ah, ter tá. favorecido os machos Seleção mais se- bem-sucedidos no display sexual. Eu entendi Essa é uma grande pansexual. tendência entre os dinossauros viventes, que pode O até mesmo dinossauro explicar pan? outras partes da anatomia de muitos animais. Às vezes ficamos procurando possíveis funções para estruturas que parecem até mesmo prejudiciais para os animais, quando na verdade aquilo só era sexo Ah, é para homofóbico, fêmeas. sabe? Evolução não é sobre perfeição, e a seleção sexual constantemente prova isso. Entendi. Então, tipo, se o dinossauro nascesse com uma cor feia, então a fêmea olhava assim, não, você tem cores feias, eu não quero você. É basicamente isso. Então, ele basicamente tinha que dançar para conquistar a fêmea. Porque você vê que o dinossauro, ele tinha cor e ele tinha que dançar. Então o feio tinha que dançar em dobro. Será que tinha um programa do Dança dos Famosos? Só que Dança dos Dinossauros para descobrir? Aí, tipo assim, aí tinha o Vai Dar Namoro dos Dinossauros. Aí o dinossauro, aí tinha o apresentador, que era um dinossauro aleatório lá, que é o nosso Rodrigo Faro de hoje. Aí eles chegavam lá e falavam, ó, esse daqui é meu talento, porque lá eles, sei lá, o Rodrigo faz os caras dançar e dar a cantada. A cantada do bicho, tipo, tinha que ser, se o bicho fosse feio, ele tinha que dançar. Se o bicho fosse bonito, ele tinha que dançar e ser bonito, com as cores bonitas. Imagina só, um programa Vai Dar Namoro de Giganotossauro. Fazia sucesso na época, você pode ter certeza. TV aberta. Punindo justamente os machos bem-sucedidos na reprodução, como o pavão macho, que tem sua mobilidade reduzida em consequência da sua cauda longa teoria e pesada. é. Talvez Giganotosaurus usasse suas cores para se camuflar. Talvez ele usasse para impressionar Hoje em dia, parceiros. Rolex de Existe Juliette. também uma chance de terem desenvolvido cobra colorações coral. aposemáticas, quando um animal tem uma cor extremamente destacada e chamativa, no intuito de alertar sobre o perigo que ele representa. Eita, esse daqui já tá no cio, ó. Ó, chega a baba. No entanto, Olha. isso é muito mais Olha a comum em babinha animais descendo aqui. pequenos. A grande chance é que Giganotosaurus fosse muito parecido com a nossa Caroline. Mas Caroline. enquanto a possibilidade desse animal ter tido penas, Vai, Caroline. sabemos que os ancestrais dos dinossauros Tinha já pena, tinham Caroline. estruturas semelhantes a penas simples e filamentos queratinosos. Eles estão presentes em uma ampla gama de bicho feio. dinossauros Eu nunca vi esse dinossauro, não. Eu já vi um dinossauro parecido, mas desse jeito não. em todos os ramos da sua genealogia. Mas percebemos uma tendência.
Enquanto dinossauros menores são cobertos quase totalmente por penugens e filamentos, os dinossauros gigantes tendiam a perder essa cobertura, a substituindo por uma pele grossa, às Nossa, mas ia vezes ser revestida bonito, de hein? Um osteodermes e dinossauro escamas. gigante. Levando essa Pena. tendência em consideração, é razoável supor que se ele tivesse penas, não teria muitas, e nem seriam O adolescente de hoje em dia querendo ter barba é assim, ó. parecidas com as penas das aves atuais. Talvez elas tivessem um papel no Ah, display porra. sexual, fazendo dos machos aparentemente maiores Jojo e mais Pose. coloridos. Jojo Pose versão dinossauro da época. Parte 5 esse daqui, ó. Parte 5 não, parte 2, parte 2, porque eles ainda eram gordinhos. Isso é sustentado por Musculoso. pequenas cavidades na una de concavenator, que podem ter sido zonas de inserção de penas. 2 anos se passaram. Jojo de Jurassic. Carolina e seu Jojo de Jurassic Adventure. companheiro continuam juntos, mas agora acompanhados de seus rebentos. Um Giganotosaurus adulto consegue passar mais de uma semana sem comer. Um filhote, não. É por isso que de mais de 30 ovos, Cara, meu filhote era apenas 2 feio, viu? sobreviveram os primeiros 2 anos de vida. Quando a fome bate, eles ficam agressivos. Hostilidade se instala entre os irmãos. Não, eu Uma entendo boa ele, eu também fico agressivo quando eu tô com fome. Já viu eu com fome? Ninguém viu eu com fome. Porque quando eu tô com fome eu faço, eu peço comida ou eu faço. Mas se eu não conseguir pedir comida é difícil. parte dos filhotes acaba sendo 40 de canibalizado 40. pelos irmãos mais fortes. Agora que Caralho. restam a parte dos filhotes, eles ficam agressivos. Hostilidade se instala entre os irmãos. Ele comia Uma o boa outro parte quando eu dos tinha. filhotes acaba sendo canibalizado pelos irmãos mais fortes. Agora que restam apenas 2, eles não podem mais contar com isso. É, Um ó. grupo de titanossauros Acabou a se cota. aproxima. Eles se alinham na borda da floresta e enquanto alguns comem, outros derrubam árvores para alimentar sua prole. Eles são muitos e os filhotes estão tá. protegidos entre as árvores, onde animais gigantes têm pouca mobilidade. Com o pouco cuidado e a imprudência que o desespero produz, ela se aproxima sozinha de um titanossauro adulto. Ô, primeira sessão do cinema dos subs vai ser assistindo Jurassic Park 1, 2. O 3 não, porque o 3 é ruim. O Andesaurus, percebendo a aproximação, se vira e passa a intimidá-lo. Suas narinas se inflam Cinema e ele mostra todo o seu tamanho, na esperança de desencorajar o predador. Caroline faz seu movimento, Olha, a Caroline, mas ao como invés corre. de fugir, seu oponente avança em sua direção. Ah, porra, bichinho. Um Andesaurus pode chegar a pesar 70 Eita, vai esmagar a toneladas. cabeça. Vai esmagar a cabeça. Ó, ó, ó. Ó ela chegando, ó ela chegando. Ó, ó. Não foi. Não deu, né? Hoje não. Fatality. Com seu crânio dilacerado, a morte é Massaginha. instantânea. Sua família se aproxima para inspecionar. Seu instinto ainda é instantânea. Isso daqui foi eu contra o esqueleto, ó. Eu contra o esqueleto. Isso daqui é o meu velório lá. Com seu crânio dilacerado, Minecraft. a morte é instantânea. Sua família se aproxima A para família se inspecionar. aproxima, o Wagner e o Seu Marcelo. instinto ainda é o de acompanhá-la. Então, eles ficam pelas redondezas por algum tempo. Esse O aqui é desespero diferente, e a dinossauro. fome novamente se Discussão, impõem. provavelmente. Não foi em vão. Sua prole vai Foguete. viver mais um dia. Exatamente, foi Sua exatamente prole vai assim. viver O Wagner e o Marcelo se aproveitando dos meus itens, olha. Olha, a mais um sede do item. No mundo de 99 milhões de anos Aí, é. atrás, morrer de velhice era um privilégio. Para a maioria dos animais, a maior chance era morrer violentamente. E foi assim que terminou a vida de Caroline. É muito aquele Cerca de 93 Entendi. milhões de anos atrás, os carcharodontosaurídeos se extinguem na América do Sul. A linhagem de Caroline não deixou nenhum descendente para viver os últimos dias do Cretáceo. Lentamente, o papel que era desempenhado por eles passou a ser ocupado por outro tipo de dinossauro, os Megaraptorídeos. Eles, com os abelissauros, foram os últimos carnívoros dominantes da era dos dinossauros na América do Sul. Mesmo assim, Giganotosaurus foi o maior predador que já viveu no nosso continente. Nenhum animal antes ou depois dele atingiu Mais especificamente no Ceará, hein? Interior de Banabuiú, Gigantossauro estava lá. suas proporções, e muito provavelmente jamais atingirá. Sua extinção continua sendo misteriosa, mas sua vida Oh, mas pior que eu não tô nem brincando, lá no Nordeste tem uma reserva só de fósseis de dinossauros, porque geograficamente o lugar que
foi deserto, muito seco, quer dizer que teve muita água um dia. Então, na inundação, sei lá, numa inundação, aconteceu isso, né? E muitos dinossauros lá foram extintos. Aí tem muita alçada de dinossauro que pode ser achada por lá. O fato relevante. tem sido recuperada e entendida desde o seu Foi lá descobrimento. onde encontraram o Michael Jackson no canteiro de Macumba. Inundação no Nordeste é milagre. Para, que isso? Graças a incontáveis cientistas que dedicaram parte de suas vidas à vida desse animal. As cenas que você acabou de ver foram feitas do zero pelo Lucas Mateus, diretor de arte do canal. Ô, louco. Um agradecimento imenso a ele que Cinema 4D, hein? Eu acho que se não for é parecido. Era num programa desse que eu fazia minhas animações fodas de Minecraft. Wagner lembra, Wagner é dessa época. trouxe esse animal de volta. Obrigado também ao Salomão Neto por ajudar a renderizar algumas dessas cenas a tempo. Boa, Salomão. Um agradecimento muito especial também para a Fábrica 3D, que imprimiu em plástico esses modelos incríveis para o nosso Giganotossauro. Será que eles Quem ficou vendem? interessado pode conhecer eles pelo link Eles na descrição. vendem? O atendimento é sensacional e eles enviam impressões para o Brasil inteiro. Boa. Valeu, Fábrica 3D. Muito Só- obrigado por acompanhar Valeu, Fábrica 3D. Valeu. até o final. Considere se tornar um membro do canal e tenha uma boa vida. Boa, boa. O que vocês acharam? O que vocês acharam sobre o Giganotossauro? Nossa, muito. As cores verdadeiras de 5 dinossauros eu não assisto, não vou assistir.